Aí, pessoal, boa noite. Pessoal do Instagram, boa noite, tudo bem, meus amigos? Aqui é Lindomar Afonso dos Santos, de Curitiba, constelador familiar, psicólogo, hipnólogo clínico, mestre em Reiki. Estamos aqui para mais uma live com vocês de quarta-feira, como toda quarta-feira às 20 horas. Eu faço. Às vezes me atraso um pouquinho, por causa das questões aqui de tecnologia, sempre tomando a minha aguinha para molhar a minha garganta. Boa noite, então, também, pessoal do Facebook, amigos do Facebook, meus clientes aí dos meus trabalhos terapêuticos, né? Então vamos aí para mais uma live de hoje. Eu vou estar fazendo uma parte, gente, com os bonecos, mas o pessoal aí vocês do Facebook não vão poder ver porque não consegui ligar o Zoom aqui para acessar os bonecos, tá? Então, eu até posso tentar fazer um movimento aqui depois, gente, para baixar a tela do notebook, para ver se pega os bonequinhos aqui. Aí você que está no Facebook não vai precisar sair, tá? E o pessoal do Instagram, ou você vai para o Instagram. O Instagram está normal, aqui direto a minha imagem e a imagem aqui do espaço terapêutico, né? Onde vamos falar hoje aí sobre a questão dos abortos, como fazer a inclusão e a ordem dos abortos. Boa noite, Rafael, tudo bem? Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, boa noite a todos. Feliz aí com a presença de vocês. Muito bem-vindos. Vamos aí, então, fazer a nossa respiração, aquela respiração que a gente sempre faz, com canção que eu coloco aqui para a gente dar uma relaxada no corpo, dar uma relaxada na mente, uma relaxada na alma. Porque o dia, às vezes, é estressante, às vezes o dia é corrido, né? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui e a gente já volta para conversar, dar alguns avisos e fazer a nossa transmissão de hoje, meus queridos.
noite, pessoal. Vou tentar deixar a minha canção aqui bem baixinho para não atrapalhar vocês. Boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Boa noite, Rosana, Jane Marques. Tudo bem, Jane? Boa noite a todos, pessoal aqui do Facebook. Deixa eu ver quem que já está aparecendo, quem já apareceu por aqui. A Vani, boa noite, Vani. A Vani indicando aí os amigos para os trabalhos terapêuticos, Vanessa. Muito obrigado. Gratidão. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Ivo, muito bem-vindo, Ivo querido, boa noite. Quem mais está aqui? Uma galera chegando, gente. Tem uma fila de gente aqui para chegar aqui, gente, na minha área. A gente tem que ter muita fé, tem que ter fé, né, gente? Neiva, muito obrigado, Neiva. Linda essa música, né? E belas imagens. Agradeço, Neiva. Muito obrigado. Gente, quero dar... Então, antes de começar aí com o tema da live aí, como fazer a inclusão, então, de abortos, né? A ordem e a inclusão de abortos na família. Isso é aborto, então é só para aborto, então é só para mulher? Não. Aborto também tem pai, né? Aborto tem mãe, tem pai, tem avô, tem avó, como qualquer mortal. Nesse plano, vamos falar sobre isso, né? Na nossa cultura não se conta geralmente abortos. Como fazer isso? Porque essa criança tem ali merecimento, ela faz parte desse sistema e merece, igual a todos, ter esse pertencimento. Vamos ver já. Emília, boa noite, querida, tudo bem? Muito bem-vinda, Emília. Então, gente, quando for mexer aqui nos bonecos, eu vou baixar, você que está no Facebook, tá? Quando eu for movimentar os bonecos, eu vou baixar a tela do notebook e você vai ver, então, só os bonecos, tá? Porque eu não consegui fazer a minha câmera do Zoom funcionar hoje. É sempre assim, gente. Galera, é assim. Live foi feito para quê? Para ser ao vivo, sem corte, sem edição e sempre alguma coisa para não funcionar, tá? Senão não seria live, né? Seria, então, um estúdio profissional, tudo não seria a ideia. E boa noite a todos, pessoal que está chegando, né? Então, vamos ver como é que é dentro da percepção das relações sistêmicas, das relações universais do amor e do trabalho, das constelações familiares, como então que a gente olha para essa questão dos abortos e como que é visto em relação à família, né? Então, gente, aviso, né? Então, vou ter dia 21 de novembro, deixa eu abrir aqui meu calendário, eu vou dar o meu curso de Reiki novamente, né? Quem já me conhece sabe que eu sou mestre em Reiki já há vários anos e dou cursos. E aí, estou dando nível 1, gente, agora 21 de novembro, último sábado, penúltimo sábado do mês. Porque no último vai ser o módulo de constelação familiar, que eu vou falar já. Então, novembro 21, eu, Lindomar, né, mestre em Reiki, vou dar, então, Reiki nível 1, o despertar. Então, você que gosta desse trabalho terapêutico, você que quer aprender a como aplicar essa energia, boa noite, Sandra, muito bem-vindo, essa energia universal em você mesmo, terapeuticamente, em você, nos seus animais, nos seus familiares. Ou, se você tem o desejo de depois fazer o nível 2, o nível 3, depois, quem sabe, fazer também um mestrado. Eu vou abrir uma turma de mestrado, de mestre também o ano que vem, tá, galera? O ano que vem já tem uma galera aí esperando. Para ano que vem eu consigo, então, abrir espaço na minha agenda para dar esse curso de mestre em Reiki. Aí você vai poder também ministrar aulas de Reiki, se você fizer, se você fizer aí o curso de Reiki completo. A Neiva está dando um aviso aqui que o som no Instagram está melhor, né, Neiva? Que bom, bacana, Neiva. É que o som do Facebook aqui puxa o microfone do meu notebook, gente. Aí o som do notebook é complicado. E aqui no Instagram é fácil pelo celular, né? E pelo celular é tudo de bom, tudo de bom.com.br, como falava um amigo meu, né?
E aí, Sandra, já vão participar daqui a pouquinho com o teu vídeo, então, aí, Sandra. Tá bom? Fica aí aguardando que já coloco você para participar, já vejo aqui que você quer trabalhar hoje a respeito de abortos, ou de a questão das crianças para entrar em ordem, Sandra. E vamos fazer aqui os movimentos sistêmicos básicos com os bonecos, alguns movimentos sistêmicos, tá? Então, gente, ó, 21 de novembro, o dia inteiro, das 8 às 17 horas, eu, mestre Lindomar, mestre em Reiki, estarei dando o nível 1 de Reiki, o despertar. É o início do despertar, da consciência, de tudo. Um trabalho terapêutico maravilhoso, energético, tá bom? Então, você que quer fazer, você que é meu aluno, ou é meu aluno, ou já foi meu aluno, é meu cliente de algum trabalho meu terapêutico, ou já foi algum cliente meu, você vai ter aí um super desconto nesse curso de Reiki, nível 1, tá bom? Outro aviso, gente, aqui, deixa eu ver aqui, acho que é 28 de novembro, né? O nosso módulo, então, do curso de constelação anual em formação em constelações familiares, dia 28 de novembro, né? O nosso módulo do mensal do curso anual de formação em constelação. E você que quer fazer só esse módulo, né? Você que já é constelador, de repente já é formado, quer aprofundar uma matéria, quer aprofundar algum tema, você pode fazer só esse módulo. Tá? Você quer começar a conhecer melhor esse trabalho, você pode fazer só esse módulo com bonecos, como que faz o trabalho aí do atendimento individual com bonecos. Então, você vai aprender, você que já é meu cliente do meu trabalho de constelação familiar, você já sabe como que é que eu trabalho e já sabe dos benefícios e dos resultados. Tá bom? Então, deixa eu tomar minha aguinha aqui de novo para minha garganta aí ficando bem, tá? Gente, então o tema hoje é sobre então como é a questão da ordem dos abortos, né? Na família, como colocar em ordem, como dar um lugar para ele. Então, você que tiver uma dúvida, ou quiser participar um pouquinho aqui comigo no vídeo, pelo Instagram, você me dá um oi aí, a gente vai conversando, e aí a gente pode, dependendo do caso, pode colocar, te coloco agora, daqui a pouco, no vídeo comigo no Instagram, para a gente fazer alguns movimentos sistêmicos, tá? Ou se você tiver alguma dúvida e quiser só participar escrevendo, pode escrever aí a respeito desse tema aí dos abortos, né? Como fazer a inclusão e como colocar em ordem. Então, para as constelações familiares, gente, todas as pessoas que num sistema que vieram, que foram, a vida chegou até eles desde o momento da sua concepção, para nós, essa pessoa já é uma pessoa. Ela já é uma vida e ela então já faz parte da família, tá? Não importa quanto tempo ela viveu, quantos meses, não importa o que aconteceu. Ela foi concebida e há uma consciência dessa criança na vida do casal, na mãe. Então, essa criança então ela já é considerada um ser de vida, um ser que já existiu, passou a existir, então ele já é. Apenas foi abortado, né? Não pôde ser, não pôde continuar a vida. Que daí já é outra história. Mas já é um ser, já é uma pessoa. E toda a alma, todo o espírito que vem para esse plano, que de alguma maneira já foi concebido, ele então, essa criança, esse ser, enquanto nesse pensamento aqui desse plano terrestre, nessa família, ele tem o direito ao pertencimento, que é o primeiro pilar do tripé da obra do trabalho de Bert Hellinger, que é o alemão desenvolvedor das constelações familiares. Tá? Então, aí ele fala, esse primeira perna nesse tripé, então diz que o pertencimento. E o pertencimento diz que
todas as pessoas de uma família têm o mesmo direito de pertencer, independentemente do tipo de vida que ela tenha, independentemente de como ela seja moralmente, não importa as circunstâncias, ela tem exatamente o mesmo direito de pertencer a essa família, ela tem um lugar nessa família e ela tem o mesmo direito que qualquer outro membro da família. Então, aqui estão os pais, então a coisa fica bem... Essa ideia é muito importante porque desde a concepção, né, para a mulher é extremamente importante, principalmente para a mãe, porque a mãe é o nosso primeiro amor, né, gente? Aí, nosso primeiro amor, os nossos primeiros problemas também são aí as nossas mães, elas nos geram, lembrando que antes de nos gerar, o pai colocou essa semente dentro dessa mulher, tá, gente? Então, não existe, primeira ideia é que não existe filho sem um homem e sem uma mulher. Então, eu digo isso porque, infelizmente, na nossa cultura, as mulheres, no geral, se acham melhores, maiores ou mais importantes que os homens. E isso, dentro de uma família, é extremamente prejudicial, primeiro para o casal, e depois, quando tem filhos, extremamente prejudicial para os filhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, e vocês vão entender isso, né? Então, aqui a mulher então teve um filho, né? Aí teve outro filho. E aí, de repente, pode começar a ter algumas perdas, tá? Conhecidas, né? Então, vamos dizer, teve um aborto aqui. Pode ter tido outro aborto aqui. Nossa, eu vou tirar um pouco aqui para não ficar tanto aborto aqui, né? Para diminuir um pouquinho aqui as peças. Vamos dizer, então, teve um filho, outro filho, um aborto e outro aborto. Aí, uma outra criança nasceu normalmente e a outra criança nasceu normalmente. Então, qual é a ordem de nascimento desses filhos? Isso é extremamente importante. Então, a gente começa do princípio de que foi concebido, no momento que é concebido, em relação, por exemplo, a esse, vamos dizer que seja o primeiro nascimento, né? Foi concebida essa criança ali no momento do óvulo, com o espermatozoide, que houve essa concepção, surge aqui ao mesmo tempo, instantaneamente. Primeiro já existe um casal. Não importa como é esse casal, tá, gente? Eu dei uma saidinha no carnaval lá, uma daquelas noites, nossa, dormi com várias mulheres, eu dormi com vários homens, e aí, nossa, bebi e tal, não sei o quê, e tive algumas relações, e num daqueles dias eu engravidei, né? Não sei quem é esse homem, nem quero saber, então a mulher pode decidir o que, se vai abortar essa criança, intencionalmente ou não, ou vai levar essa gravidez para frente, pode haver o aborto também, né? E aí, então, ela pode querer ou não incluir esse homem, se for possível, né? Então, independente dessas histórias, né? Houve uma violência, houve um estupro. Essa criança concebida, ela tem que ser olhada do aspecto da história dela que começa. As histórias que aconteceram aqui atrás em relação a esses pais, seja um abuso, uma violência, estupro, não tem nada a ver com a história dessa criança que se inicia e o direito dela de nascer e o direito dela de ter uma história aqui no seu mundo, nessa trajetória, na sua jornada. Então, a criança tem esse direito, né? Hoje, não vamos entrar nesses detalhes, desses problemas, dessas questões aqui, porque dá muito pano para manga, como fala, né? E não dá tempo de trabalhar, né? Se você precisar ficar com dúvida ou tiver um problema com um aborto na sua vida, ou que envolva aí a família ou um parceiro,
algumas dificuldades nesse sentido, principalmente quando o aborto é praticado intencionalmente, né? Quando a criança, então, quando a vida dessa criança, então, é tirada. Então, para nós, e na nossa lei, quando uma vida é tirada, ela é considerada um crime, né? Um assassinato. A Constelação também é um crime e é um assassinato, né? Nossa, que forte! Mas gente, é o que é, né? Ah, mas daí entra a questão lá de abuso ou de, né? E aí a gente não entra nessa questão. Estamos falando do direito dessa criança que tem de vir para esse mundo e de seguir a vida dela. Pode ser que aqui seja um presidente, seja um grande escritor, um grande músico, um grande cantor, um grande médium, uma grande pessoa aí que está aqui encarnado, né? E que tenta desenvolver uma grande história aí na vida dessa família, para trazer muitas bênçãos para a família, ou trazer uma grande integração de amor e de uma grande início de uma mudança de vida para todos. Se isso é interrompido, é muito complicado, porque interrompe-se, então, mediante um aborto intencional, né, pela morte, praticando a morte dessa criança, de interromper talvez um grande projeto de vida para essa família e talvez para a sociedade, e por que não para o mundo? Quem sabe quem poderia ter sido essa criança, né? Então, vejam as responsabilidades e as implicações que os pais dessas crianças podem ter em relação a essa vida, porque já tem casos históricos aí bem interessantes, muito complicados de lidar. Eu não cito casos que eu não trabalho porque por respeito aos casos e a respeito às pessoas, né? Mas tem clássicos aí, casos na mídia, né? Que são vistos aí, e eu nunca vi falando do direito à vida que essa criança tem, de seguir em frente, de estudar, ser uma criança feliz, normal. Simplesmente, às vezes, a vida dela ela é assassinada, né? Houve uma violência aqui comigo e eu não quero gravidez e não quero ter essa criança. Então, eu mato ela por alguma circunstância. Também não estou criticando a decisão dessa mãe, quando é o caso, e nem do pai, quando participa ou não. Eu concordo, sim, vamos interromper, vamos matar essa criança. Não julgo, porque cada um vai ter que lidar com isso, né, gente? Constelação, então, não julga, porque para nós não existe vítimas e não existe perpetradores. Existem, porque todos nós somos vítimas e todos nós somos algozes, tá? Então, não podemos criticar nem um pai, nem uma mãe por qualquer circunstância aqui. O que geralmente, uma das coisas que eu percebo, que eu vejo no meu trabalho, na nossa literatura também tem bastante isso, que sim, quando uma criança é abortada por circunstâncias naturais do corpo, não poder ou alguma outra circunstância, é muito comum haver a separação a separação do casal em virtude desse aborto. Olha que interessante, né? Um aborto natural que houve, geralmente faz com que esse casal se separe. É como assim uma recompensa, como uma compensação, né? Inconsciente, é claro, né? Eu perdi a minha criança, meu filho, então eu também não vou ter meu companheiro mais, como uma compensação por essa vida. Naturalmente que não dá certo, isso não funciona, né? Pelo contrário, pode acarretar muitas outras dificuldades ainda. Enfim, vamos então para os abortos, né? Lá o casal tem aqui um filho, tem outro filho bonitinho, segundo, e vai aqui para um aborto e uma sequência um outro aborto, né? Vamos dizer que aqui foi abortado antes de haver um nascimento, e vamos dizer que aqui houve uma criança natimorta, nasceu e teve uma morte logo em seguida, né? E aí
mais um filho que nasceu normal e um filho outro que nasceu normal. Qual é a ordem, então, desses filhos, né? Normalmente, esses abortos não são contados, tá? Às vezes, quando a criança viveu um pouco mais, ela pode ser mais lembrada. Quando o pai e a mãe são mais, assim, ficam mais equilibrados com essa questão, eles geram, às vezes, contam essa criança. Ah, eu tive lá uma criança pequenininha que viveu 3 meses, 2 meses, 1 mês, aí ficou doente, foi há muito tempo atrás, não havia medicação suficiente e tal. Às vezes essa criança é contada, às vezes, tá? Se for tendo alguma dúvida aí, gente, específica, anota, ou se você quiser entrar aqui ao vivo comigo para fazer alguns movimentos com os bonecos, já pode me avisar a partir de agora que a gente pode fazer aqui, entrar com você ao vivo aqui no Instagram. Então, eu falei que ia baixar a tela aqui, né? Vamos ver se eu consigo baixar aqui a tela, gente, aqui do notebook, para o pessoal do Facebook ver, tá bom? Então, deixa eu ver aqui como é que vamos fazer isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Espero que aí, gente, eu vou abaixar aqui a tela do notebook para facilitar que vocês vejam essa tela, tá? E vejam aí se vocês conseguem. E se conseguirem, e deem um toque, por favor. Tá bom? Vamos lá? Tá tudo ok aí, gente? Então, vamos lá. Eu imagino aqui que vocês estão vendo, né? Eu vou fazer aqui virar aqui um pouquinho para o pessoal do Facebook aqui. Essa, gente, gravação ao vivo é sem edição, sem cortes. O que tem que acontecer, né? Então, então deixa eu pegar uma caneta aqui, gente, para facilitar. Então, vamos lá. Tem uma criança, tem uma segunda criança, tem um aborto, um segundo aborto em sequência, um aborto e, na sequência, um filho que nasceu e morreu em seguida. Aí um outro filho e outro filho, né? O que normalmente acontece aqui, gente? O que normalmente, na nossa cultura, a gente percebe e a gente vê? O que a gente vê? Que quando os abortos não podem ser contados, deixa eu ver a minha tela de novo aqui. E aí, pessoal do Facebook, se quiser ver direitinho as imagens, vão para o Instagram. E no Instagram estou bem de frente para o espaço terapêutico aqui, tá? E aí eu vou dar prosseguimento aqui. Na nossa cultura, geralmente, os abortos não são contados, tá? E também não são contados as crianças natimortas. E aí a ordem seria, nesses casos, o primeiro filho, o segundo filho, pulando, então, para o próximo filho que viveu, tendo como terceiro e tendo esse outro como quarto. Mas vejam bem, né? Vejam bem, se é 1, 2, 3, 4, está faltando 2. Aonde estão esses 2? Quem são esses 2? Aonde estão a alma dessas duas crianças? Quem olha para essas almas? Quem da família olha e vê como um membro da família e que olha para eles como filhos e dentro dessa ordem? Aonde fica essa representação dessas crianças? Fica no psiquismo familiar. Olha que interessante. Então, como que eu vejo isso? Por exemplo, né? Famílias que vão, por exemplo, comprar comida para fazer tipo um almoço, um lanche, sempre faz muita comida a mais, porque estão no inconsciente do seu psiquismo, tentando trazer a presença inconsciente dessas outras duas crianças. E aí compram um monte de comida. Já viram isso? Ah, eu não consigo fazer comida suficiente. Se a família tem
vamos dizer, 5 pessoas, faz comida para 7, para 8. Sempre sobra um monte. Gente, isso aqui é quando é o caso, tá? E a gente vê isso aonde? No consultório, fazendo esse trabalho de constelação ou trabalho sistêmico para trabalhar aí com essas questões. Ou compra-se roupa em demasia, né? Principalmente o que veio depois, gente. Geralmente o que veio depois ele carrega um peso maior, porque, puxa, já perdi 2 irmãos, como que eu vou ter uma vida agora? Né? Geralmente, então, essa menina, e ela é tomada como a terceira. Olha que coisa interessante, né? Então, se ela é tida como uma terceira, ela vem, então, aqui para esse lugar. Mas vejam que nesse lugar já existe a terceira criança. E esse aqui, que era considerado o quarto, mas veja, se ele é considerado o quarto, ele está aqui no lugar do quarto. Mas veja, já existe uma quarta criança aqui. Então, é fácil observar aqui visualmente que essa menina aqui tem que viver agora no seu psiquismo a lembrança e a existência inconsciente desse irmãozinho que perdeu. E aí ela própria vai poder sentir a presença de alguém. Nossa, eu sinto uma presença, eu ouço muitos meus clientes, né? Eu sinto a presença de uma criança perto de mim, Lindomar. Sinto a presença de alguém perto de mim. Às vezes é uma sombra, às vezes é uma coisa assim diferente. Eu até me assusto, tenho medo. Acho que às vezes que é fantasma, acho às vezes que são demônios. Ah, minha família falou que são demônios. Ah, às vezes o pessoal lá da igreja, da religião, falou que podem ser maus espíritos assombradores, imagine, né? Quando não, é apenas uma criança que está ali no seu psiquismo buscando uma representação de existência de ordem que ela tem direito. Então, eu simplesmente não vou ser contado, simplesmente fui abortado. E aí, como que eu fico? Fica vagando, tá? Como que vagando, buscando um lugar de representação de existência, como qualquer um desses. Esse aqui quer ter um lugar de representação de existência, esse. Todos querem, todos nós queremos. Mas e se eu não tenho esse lugar de representação? É a mesma coisa que eu dizer, olha, filho, eu perdi você e não vou mais contar você. Minha dor é muito grande, então eu não conto mais você. Né? Claro que uma mãe faz isso com uma boa intenção, porque é muito difícil lidar com isso. Né? Ou foi fruto de uma violência sexual, e aí como que, filho, eu não fui violentada, fui abusada, eu não consigo dar continuidade à sua existência, eu vou ter que matar você, eu vou ter que tirar você dentro de mim. Olha que difícil isso. Mas daí, essa sensação de crime, essa sensação de assassinato fica rondando o psiquismo dessa mãe, né? E aí muitas mães têm muitos problemas com seus abortos, tá? Porque não olham, não reconhecem. Às vezes lá no momento, lá naquela época que aconteceu, parecia tudo mais fácil. Ah, não, eu tive um namoradinho aqui na minha adolescência e não vamos ter esse filho aqui, nós somos jovens, vamos começar a faculdade aí, não vamos ter uma criança, até porque vai casar comigo? Não vou. Então, por que eu vou ter uma criança sem pai? Olha as justificativas, né? E a criança está dizendo, não, eu quero nascer, eu quero viver. Você é meu pai, você é minha mãe, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu quero viver a minha vida. Eu tenho direito a viver a minha vida. Né? E aí, como é que fica, né? A gente vê, então, que no consultório, no trabalho terapêutico, vêm as mães e geralmente os pais não vêm, né? Mas eles sentem também. Então, geralmente, o relacionamento se acaba em função dessa perda como uma compensação. E aí, todas as consequências que antes não eram levadas em conta, né? Não eram levadas em conta lá na época do aborto, às vezes agora aqui começa a surgir problema no seu psiquismo, de remorso, de culpa, de dor, de perda, e às vezes isso é algo muito complicado e muito difícil de se lidar. A constelação, então, traz uma solução. Aliás, eu acho que esse trabalho das constelações é o trabalho mais fantástico
eu já vi na minha vida. Eu tenho mais de 20 anos de clínica, né, gente? E entendimento, aconselhamento, desde o tempo que eu trabalhava de forma religiosa também, com aconselhamento, com atendimento a jovens, né, adolescentes. Esse trabalho, então, aprende a incluir as pessoas. Outros trabalhos terapêuticos não incluem dessa maneira e não solucionam o problema, porque a mãe pode ficar com esse seu psiquismo, com essas imagens, com alguma lembrança, com alguma culpa, com alguma dor. E a criança que ela só quer ter o seu lugar, para que o sistema entre em ordem e entre em equilíbrio, quando cada um puder ter o seu lugar. Se eu não tiver um lugar, eu fico perdido, né? Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui, acho que é a Sandra, né? A questão da Sandra de comprar e ou fazer algo em excesso, Sandra, de perder uma gravidez, mas foi sem querer, foi o terceiro filho. Ok, Sandra, realmente pode surgir essa questão de uma tentativa inconsciente de tentar representar essa criança, né? Comprando demais, comprando em excesso, comprando comida demais, comprando roupas demais, né? Porque é uma tentativa inconsciente de dar um lugar e uma voz a essa criança. Então, essa criança está chamando, escuta, e eu? E aí, como é que eu fico? Qual é o lugar que eu tenho nessa família? Vai ficar tudo assim mesmo? E aí as consequências podem vir, porque geralmente os filhos mais novos que estão fora da ordem é que vão levar os maiores prejuízos na vida deles, tá? É muito comum isso. Então, o que é que se faz, gente? Como é que se começa a botar a ordem aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal do Facebook. Gente, então, se vocês estão no Facebook e quiserem ir para ver os bonequinhos completos, entrem aqui no meu Instagram, tá bom? Andréia, boa noite, muito bem-vinda. Ok, então tem pergunta, a gente tem dúvidas ou alguma questão para colocar, pode escrever aí. Ou se quiser entrar ao vivo comigo aqui no Instagram, a gente entra também. Vamos ver quem é que tem coragem aí. Deixa eu ver aqui a Sandra aqui falou. Beleza, Sandra? Então essa é a ideia, Sandra. Precisa, então, colocar essa criança em ordem e reconhecer o lugar dela. Geralmente, isso é suficiente, tá? E aí, então, a pergunta aqui da Maria, né? Precisa dar um nome para essa criança? Maria, é o seguinte, no meu trabalho, quando é a mãe que vai buscar uma solução para essa questão do aborto, eu sinto na hora, sim. Às vezes, sim, é importante para essa mãe dar nome, porque às vezes ela já deu nome, né? Geralmente essas crianças já têm o nome, tá? Então fica com aquele nome mesmo. Quando a mãe percebe ou sente que para facilitar o processo dela esse nome tem que ser dado, sim, a gente faz ali na hora, ela escolhe o nome ou reforça esse nome novamente ou faz um ritual de batismo, né? Ou, dependendo da circunstância, um ritual de velório, né? De fazer o enterro, de deixar, às vezes, quando o psiquismo da mãe está tão abalado, tão difícil, que não consegue superar em forma de luto, às vezes, a morte desse aborto, né? Ao fim dessa gravidez, que às vezes foi tão esperada, e simplesmente a vida tinha outros propósitos, né? Então, às vezes, essa mãe pode entrar em muito sofrimento. Então, às vezes sim se dá o nome, às vezes sim se faz um ritual de batismo ou de enterro e de velório, para fazer um ritual que lembre e marque aquele fechamento desse ciclo, para que essa mãe possa seguir em frente. E aí, claro, pede-se para essa mãe e o pai dar o lugar, organizar a ordem desses filhos. E aí, o que a gente começa fazendo, gente? Esses pais, com os bonecos, ou em grupo, né? Ou online, os pais falam para a criança, olha, você existe, sim, você tem um pai, você tem uma mãe. Sou eu, esse pai. E a mãe me diz, sou eu essa mãe, sou eu aqui, meu filho.
Muito obrigado, você nasceu, muito obrigado por ter vindo. O seu destino foi totalmente correto. Como assim? Por quê? Claro, a criança viveu ali poucos meses e faleceu, se foi abortada, alguma coisa assim. Isso é um destino, gente. Então, a mãe pode honrar e respeitar esse destino curto da criança. Porque se ela tivesse 1 ano, seria diferente? Né? E se ela tivesse morrido com 10 anos, seria diferente? Qual a diferença? Nenhuma nesse sentido, né? Se ela tivesse morrido com 100, com 50, com 10, com 1, com 3 meses, ela, sim, esse tempo é um destino, né? E esses pais podem dizer, olha, eu aceito o seu destino como ele é, meu querido filho. E eu reconheço o seu lugar agora como terceiro. Olha que legal. Então, de repente, a alma dessa criança começa a ter um lugar nessa família. Opa, nossa, agora eu sou o terceiro. Antes eu não era nada nem ninguém, agora começo a ser pessoa, começo a ser uma alma, um ser que está sendo visto e respeitado enquanto sua existência, nem que seja espiritual, nem que seja nessa percepção de alma e de energia, começa a dar essa existência, porque todos nós passamos por esse processo de existência e de percepção de existência nessa Terra, com todas essas ideias de localização, de ordem de nascimento, porque isso planta como uma árvore precisa ser plantada na sua terra. Se você tira uma árvore do lugar e põe ela em qualquer outro lugar, o que vai acontecer com essa árvore, né? Entende? Ela precisa estar no seu lugar. E ninguém pode substituir essa criança. Nem o irmão anterior, nem o depois. Ele só pode ser ele mesmo. E esse irmão aqui só pode ser ele mesmo. Então, o que acontece? Quando a hora, então, vai sendo estabelecida, então, essa criança que vem agora para o lugar dela, porque lembre-se, né? Que ela se acha a quarta, mas ela não é a quarta, ela é a sexta. E essa aqui se achava a terceira, mas ela não é a terceira, é a quinta. Então, esses lugares, no psiquismo, não fica totalmente ocupado por uma força de energia e por uma força de vida que leve para a frente. Então, esse lugar fica faltando parte da representação psíquica e de força e de energia dessa pessoa. Esse espaço fica meio que vazio, porque ela está aqui ainda no lugar do irmão, representando ele inconscientemente. Por isso, crianças, né? Já ouviram falar das crianças hiperativas? Não existe criança hiperativa, existe criança que está olhando para as perdas, para os irmãos perdidos. Então, está brincando com esse, está brincando com esse, né? E eles estão aqui brincando e eles precisam correr, porque essa criança chamada hiperativa, né? Infelizmente, entope ela de remédio, aí ela piora mais ainda, porque ela não sabe o que é que está acontecendo, mas ela está apenas aqui brincando com seus irmãos, que os pais perderam. Olha que amor que essa criança tem. Olha que coisa incrível que essa criança chamada hiperativa tem, porque ela está apenas tentando dar um lugar para os seus irmãos, às vezes 2, 3. Então, imagine brincar no psiquismo dela com 2, 3 crianças, mais 2, 3 irmãos. É óbvio que ela vai correr, vai se ligar de 220, não vai parar em lugar nenhum, porque ela está vendo um irmãozinho aqui, ela está vendo outro irmãozinho aqui, está vendo outro irmãozinho aqui, e isso pode ser extremamente muito difícil de conviver. E não adianta botar remédio. Às vezes, sim, é possível uma medicação em curto período de tempo para ajudar ali a criança por um tempo, mas não resolve o problema dela. Aliás, remédio não resolve o problema de ninguém. Aliás, só nós resolvemos os nossos problemas, né, gente? Toda cura é autocura. Quando você corta o teu braço, corta a tua pele, quem é que cura o teu corpo? É o remédio, o band-aid? Não, teu próprio corpo. Pode ver que ele vai fechar sozinho, né? Claro que isso tem uma limitação, mas toda cura é própria cura, é autocura.
né? Então, não é o remédio, não é nada. Embora, às vezes, seja necessário, né, gente? Ok? Então, então os pais começam a dar ordem em lugar a essas crianças. E aí, então, essa criança que achava que era a quarta, imagine, quarta, ela volta, então, agora para o seu lugar, porque ela é a sexta. Essa menina que achava que era a terceira, agora ela volta, pode voltar para o lugar dela, que é quinta criança. Então, olha que interessante. Então, começa-se a dar lugar para cada um. Filho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora essas duas, principalmente essas duas crianças aqui, elas podem ser elas mesmas, sem precisar representar mais os irmãos perdidos. Podem ter agora sua personalidade bem mais trabalhada, exatamente como ela é, exatamente do jeito que foi programado para ser, sem precisar representar em si essas outras duas crianças que foram perdidas, que, né, que de alguma maneira não foi dada a oportunidade de ter a existência continuada. E aí é um alívio muito grande. Geralmente agora isso aqui entra em ordem, as famílias começam a gastar menos, começa a não sobrar tanta comida, a ter menos gastos, porque não há mais uma pressão interna de representação psíquica e de alma dentro dessas pessoas, desses filhos ou dentro desses pais. E aí os imperativos começam a ficar calmos, tranquilos, mais zen, sendo eles mesmos, porque estão dentro dos seus corações, alinhados com esses irmãos que agora têm lugar, que agora têm uma existência. E aí a paz, a tranquilidade e a leveza começam a tomar conta desse sistema. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Sandra. Esse fato pode durar muito tempo? Sandra, isso pode durar, geralmente dura até que os pais possam, ou a mãe, ou o pai, ou os dois, possam dar lugar a esse filho. Se ele não tiver essa consciência, ele vai levar isso a vida inteira até morrer, tá? Quando faz esse trabalho, quando dá esse lugar de existência, de pertencimento, tudo isso se resolve assim muito rapidamente. Ok, Sandro? Então, se tiver algo assim, se você tem algo assim, sente que tem algo assim, os queridos amigos, né? Do Facebook, tanto do Instagram, e você acha importante, né? Não estar superando uma morte, um crime que houve aí contra uma criança na sua vida ou na sua família, faça o seu trabalho, invista na sua vida, né? Porque isso pode perdurar a vida inteira, ali como a Sandra estava falando, e isso é muito difícil às vezes. E aí, às vezes a pessoa vai gastar com medicação, às vezes não quer fazer um trabalho adequado, tipo desse sistêmico, né? Mas ele vai gastar com psiquiatra, com um monte de medicação, vai gastar com um monte de coisa. Então, vocês veem que não tem como passar por isso ileso, né? Porque a alma exige, requisita a sua ordem, ela exige o seu pertencimento, porque dentro de uma família, nenhum pode ficar esquecido, nenhum pode ficar perdido. Todos têm o seu lugar, todos têm a sua ordem de nascimento. E aí, para frente, seguindo para a vida de cada um pode seguir o seu destino, porque se esse filho ou esse filho aqui insistir em permanecer no psiquismo dele, no inconsciente, ou parado aqui cuidando dessa criança, esses filhos, né, podem avançar muito lentamente na vida. Eles vão estar fora da ordem. E geralmente aqui, em outras relações, tipo no casamento, no relacionamento, vai ter muita dificuldade de se comportar e ocupar o seu lugar, por exemplo, de mulher. Ela vai provavelmente querer ocupar o lugar de um homem, porque tem uma referência dessa mudança no seu psiquismo em relação
a esse aborto que a mamãe teve lá, que é o seu irmãozinho. Ou eu vejo também que é muito comum, a pessoa vai trabalhar aqui no emprego, não se dá bem em emprego nenhum, porque dificuldade de posicionamento. Se eu não estou... Gente, posicionamento é vida. Posicionamento e ordem dentro de uma família é vida. Se não há essa ordem e esse posicionamento adequado e correto aqui, eu vejo muita gente indo muito mal na sua profissão. Eu não sei o que eu quero ser. Aí faz de tudo e não faz nada. Sabe fazer um monte de coisa, mas não sabe fazer nada direito. Não é profissional numa área, não tem muita dificuldade de localização, tá? Porque ainda no seu psiquismo, na alma dele, está ainda no lugar de um outro irmão tentando fazer essa representação aqui. E isso vai atrapalhar aqui, ó, nos seus relacionamentos amorosos, no seu trabalho e em todos os lugares onde tiver relacionamentos. Então, poderá ficar ameaçado a habilidade que essa criança, que esse adolescente pode ter na vida dele de se posicionar na vida, de se posicionar num trabalho. Esse emprego não presta. Essa empresa que não presta. O problema é com a sua empresa, não é comigo, né? Esse relacionamento aqui não dá certo. Esse homem não presta, né? É esse homem que não presta. Não sou eu. Eu sou ótima, né? Ou vice-versa. Então, sempre é o outro, tá? Então, as consequências ali para frente também podem ser bem complicadas. Quando a ordem, então, se estabelece, a família entra em harmonia, em equilíbrio e podem desfrutar mais livremente as suas vidas. Tá? Ok, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, nessa colocação e inclusão dos abortos dentro da família. Tá? Um assunto muito importante, porque tem muitas implicações para a vida diária de posicionamento das pessoas, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, em todos os lugares dentro da família, tá bom? Então, gente, é isso. Queria agradecer muito. Se você gostou dessa live, dá o seu like. Daqui a pouquinho eu vou postar no Facebook. Compartilha, né? Se você gostou, a gente faz essa troca, né? Eu passo essa live, passo esse conhecimento e você, em troca, apenas deixa a sua pergunta, dá o seu like e compartilha. Então, é uma forma da gente fazer essa troca. E isso ajuda muito no meu trabalho aqui com o Facebook, com o Instagram, tá bom? Aí, lembrando, então, dos avisos, né? De nível 1 de Reiki, vou dar o curso dia 21 de novembro, sábado, dia todo, tá? Entre em contato para pegar mais informações. Reiki, curso de Reiki nível 1, O Despertar. Comigo, né? Mestre em Reiki Lindomar, 21 de novembro, tá bom? E 28 de novembro, nosso módulo aí de curso de constelação familiar, esse módulo especial, porque eu vou estar falando sobre como que é constelação familiar com bonecos. E você que quer fazer esse módulo, somente esse módulo, também é possível, tá bom? Entra aí em contato para buscar mais informações e a gente vai conversando, gente. Um grande abraço, excelente noite para você. Toda quarta-feira aqui às 20 horas, live, ao vivo, sempre com temas diferentes. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima quarta-feira.